Fala pessoal, tudo bem com você, gente? Tudo certo? Bom domingo pra todo mundo, porque o sábado foi um desastre, né? Derrota do Internacional, 3-1 pro Ipiranga, e vou dizer, hein, ficou barato 3-1 porque o Daniel salvou o que seria uma goleada histórica do Ipiranga lá em Erechim, né, na quarta rodada do Campeonato Gaúcho, a primeira derrota do Inter na temporada, né? Então, o Inter que, inclusive, né, pode perder algumas posições dentro da tabela do estadual nesta rodada, né? Pode cair até para quinto, ficando fora da zona de classificação. Eu sei que é cedo, né? Sei que é apenas a quarta rodada e que tem muita coisa para o Inter dentro do gauchão, né? Afinal, por exemplo, são 4 rodadas e 3 fora de casa, Juventude, São Luís e Ipiranga. Agora o Inter volta a jogar na quarta-feira contra o Novo Hamburgo no estádio Beira-Rio a partir das 9h30 da noite. Vamos falar um pouquinho sobre dentro de campo e depois eu falo sobre as negociações também, né? Porque ontem o Emílio Papaléu, vice de futebol, falou, né, após o jogo e trouxe algumas informações importantes. Beleza? Antes, like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações para ficar sabendo quando entra o conteúdo novo. E não esquece, né, gente, rodadas estaduais dá para faturar. Aonde? Na OneXBet, a maior global bookmaker do mundo, parceira do Colar Repórter, que te dá crédito dobrado na hora do teu primeiro cadastro e do teu primeiro depósito. Vou deixar tudo bonitinho no primeiro comentário fixado aqui do vídeo para que você possa fazer isso. Afinal, hoje tem Campeonato Gaúcho, Campeonato Paulista, Campeonato Espanhol, Campeonato Inglês, tem de tudo. Então bora apostar para faturar e ganhar uma graninha também. Gente, vamos começar falando então sobre as explicações, né, do Medina, que colocou um time completamente diferente em campo, né, dando oportunidades ao Lisieiro, né, ao lado do Rodrigo Dourado, colocou o Edenilson numa linha um pouco mais à frente, o Caio Vidal, né, recebendo uma nova chance entre os titulares, e o David como centroavante. O Inter até começou bem o jogo, né, perdeu um pênalti com o Edenilson, perdeu algumas oportunidades de gol, mas o fato é, o Inter nunca esteve soberano no jogo. Tanto é que o gol do Ipiranga sai muito cedo, né? Na partida, o Inter até empata e o segundo tempo é um carnaval do Ipiranga, foi 3-1, poderia ter sido muito mais. Na entrevista, ele falou que faltou futebol, né? Que é muito difícil, num primeiro momento, passar uma ideia nova aos jogadores e que, com o tempo, o Inter vai melhorando. Ele diz que, óbvio, que não fica saldo positivo de derrota, né? E que o resta trabalhar para que quarta-feira, contra o Novo Hamburgo, as coisas estejam melhores, mas que ainda é um período de adaptação, de teste, onde ele está vendo as melhores peças para as funções, que tem jogadores por chegar, né? Citou, inclusive, o Fabrício Bustos, né? A gente vai falar sobre ele na sequência. Falou também sobre o Inter estar atento ao mercado, né, para o setor defensivo, que foi bastante criticado, né, pelos colegas nas perguntas, né, após o jogo, e destacou que o Inter ainda está longe da sua melhor versão e que vai trabalhar para chegar nela. Pediu um pouco de paciência, evidentemente, diz que o torcedor está sedento por títulos, ele sabe disso, só que as coisas não vão acontecer do dia para a noite. O Papaléu foi na coletiva e disse que o treinador tá prestigiado, né? Tipo, na quarta rodada. Mas tudo bem. Que a confiança tá inabalável, aquela coisa toda. E que, claro que o resultado não satisfaz, mas que o Inter está de olho e vendo quais são as suas carências. Prometeu novidades aí nos próximos dias, especialmente quanto aos 3 reforços que estão chegando, né? O Gabriel, o Bruno Gomes e o Fabrício Bustos. O Bustos deve chegar terça-feira, tá? Então, pra quarta já não vai dar pra jogar, né? Possivelmente o Heitor, que foi duramente criticado e ontem o pior em campo, deve receber uma nova oportunidade. Ou até mesmo o Gabriel Mercado, aparecendo naquele setor, ele que entrou ontem, né? Depois do terceiro gol da equipe do Ipiranga. Então, o Bustos chega num contrato de 3 anos, né, podendo ampliar por mais um, chega depois desse enrosco com o Independiente, né, que enfim foi resolvido, e chega para ser, em tese, o dono da lateral direita. O Bruno Gomes está vindo numa troca com o Zé Gabriel, né, junto com o Vasco da Gama, ele que vai assinar por cerca de 4 anos aqui no estádio Beira-Rio, e o Gabriel, que nem foi relacionado para o jogo do Corinthians contra o Ituano, né, hoje no Campeonato Paulista, e todo mundo lá em São Paulo já tá com certa vinda dele para cá durante a semana. Então esses 3 devem se apresentar na semana que vem em Porto Alegre, tá? São reforços certos. E agora, o que o Inter vai fazer? O Inter vai atrás de outros reforços para o ataque e as extremas, que são carências que o Inter tem, apesar de eu achar, por exemplo, que ainda falta um volante top, né? Ah, claro, mas o Inter tem 300 volantes. Sim, mano, não tem nenhum que chegue e seja esse cara. Vamos ver se o Gabriel resolve ou se o Bruno Gomes também
acaba surpreendendo. O Inter vai atrás do Marrone, jogador do Midtjylland da Dinamarca, ex-Galo, ex-Vasco da Gama, e o que me contaram é que essa negociação está evoluindo muito bem. Ele tem contrato na Dinamarca até 2026, mas existe a possibilidade também de um empréstimo, do Marrone vindo para cá por empréstimo, e como ele tem um contrato longo lá na Dinamarca, não afetaria muita coisa, né? E o Midtjylland colocaria ele na vitrine, daria um ritmo de jogo num cenário competitivo, onde talvez ele não tivesse lá na Europa. Então o Marrone é um cara que interessa, ele quer muito jogar no Internacional e o Inter deve avançar nas tratativas nesta semana, inclusive viajando a Portugal, onde o Midtjylland está realizando seu torneio de pré-temporada, inclusive jogando contra o Zenit, né, do Yuri Alberto. Foi o jogo de estreia lá do ex-camisa 11 do Internacional, jogando pelo clube russo. Outros nomes estão na pauta, né, gente? Como o Igor Jesus, atacante lá do Al-Shabaab. Ontem, por exemplo, o próprio vice de futebol, ele não descartou uma nova investida no Castejanos, por mais que a gente saiba que esse negócio é muito difícil de acontecer, e no Brian Rodrigues. Mas também não deu prazo, diz que o Inter vai seguir procurando até o final da janela caras para reforçar o seu elenco. Beleza? Antes de encerrar, gente, deixa eu dizer para vocês que é domingo, eu sei, tu tá curtindo mais de folga, aquela coisa toda, mas amanhã tu já vai pensar nos boletos para pagar, né? E o dinheiro pode vir da Mais Ágil, porque eles podem antecipar o saldo do teu FGTS. Em até 24 horas o dinheiro na conta, beleza? Link na descrição, chama eles, troca uma ideia para que eles possam resolver a tua situação financeira também. Já pensou se o Inter tivesse uma Mais Ágil? Seria muito mais fácil, né? Para contratar jogadores, pelo menos neste período de janela de transferências. Beleza, gente? Então, deixa o like. Como eu disse, o Inter joga quarta-feira contra o Novo Hamburgo, tentando subir na tabela do Campeonato Gaúcho e possivelmente com o Tyson de volta, ele que não viajou por conta de um problema no adutor da coxa. Combinado? Aquele abraço, tamo junto. Tchau!